A história de Martha Ruth é uma história sui generis, no sentido da extensão das viagens que ela fez e da coragem que ela demonstrou. Ela foi quem ensinou a reis, príncipes, presidentes, jornalistas, artistas, né? Num tempo de 40 anos, ela fez coisas impressionantes. Ela nasceu em 1872, em Ohio, nos Estados Unidos. Logo, muito cedo, se formou, por volta de 17 anos de idade, e assumiu alguma diretoria de uma escola na sua cidade. Logo na sequência, ela também foi a editora de um jornal local. Mas ela sempre muito ativa, muito querendo desbravar o mundo, conhecer o mundo. Ela se interessou pelo automobilismo e viaja para a França, onde ela vai acompanhar as corridas de carro. E então é uma das primeiras repórteres mulher, tanto a assumir a redação de um jornal, quanto a fazer viagens internacionais para a cobertura de um esporte que até hoje é eminentemente masculino. Então, já naquele tempo, ela já se dedicava a essas coisas assim de novidade, de pioneirismo mesmo, né? Está na vanguarda. Ela retorna aos Estados Unidos em uma dessas viagens, está num hotel em Nova York e conhece um dos primeiros barrais americanos, que também foi mão da causa de Deus, Roy Wilhelm. E ele então fala com ela sobre a fé, mas ela na verdade não estava muito interessada não. Ele até deu um livro para ela. E ela, sem querer ser vista como um livro religioso, né, especialmente de uma religião ainda não conhecida, ela passou numa farmácia e mais ou menos esqueceu o livro em cima do balcão. No final, a esposa do farmacêutico foi quem viu o livro, leu, se interessou e se declarou Bahá'í. Martha Ruth continuou na dela, enfim. Mas alguns anos, um ano mais tarde, ela conheceu Thornton Chase. Thornton Chase é considerado o primeiro Bahá'í americano. E numa conversa ela se declara Bahá'í. Então isso era 1909, ela conheceu a fé em 1908 e logo 2 anos depois Abdu'l-Bahá visita os Estados Unidos. E então ela tem a oportunidade de se encontrar com Abdu'l-Bahá. Ela naturalmente tem a vida totalmente transformada e quer se lançar ao ensino, né? Mas Abdu'l-Bahá naquela época era muito perigoso, viagem internacional, apesar de que ela já tinha feito algumas viagens para a Europa dentro desse contexto do jornalismo, né? Mas ela se oferece para Abdu'l-Bahá para fazer uma viagem internacional para ensinar a fé. Queria inclusive ir ao Irã. E Abdu'l-Bahá disse, olha, não é viável no momento. Mas alguns poucos anos mais tarde, em 1915, ela já faz uma primeira viagem. Ela vai à Europa, vai ao Egito, né, vai ao Japão. Mas a primeira viagem, realmente dentro do contexto das epístolas do plano divino, acontece em 1919, logo após as epístolas do plano divino, aquele conjunto de cartas que Abdu'l-Bahá enviou para Estados Unidos e Canadá, terem sido divulgadas ou desveladas na Convenção Nacional dos Bahá'ís dos Estados Unidos. Leonora Armstrong também estava naquela mesma convenção. Martha Ruth foi a primeira a se levantar, a responder ao chamado do pioneirismo internacional e vem à América do Sul. Essa foi uma viagem de cerca de 90 dias, né? Fez todo o percurso ao redor da América do Sul. Essa viagem de Martha Ruth para o Brasil é muito interessante porque ela está recheada de exemplos que pode nos inspirar a ações realmente assim de se lançar no campo do serviço, confiante nas promessas, né, de que as hostes estão presentes e que irão nos ajudar. Primeiro, o navio ficou preso quase um mês no porto de Nova York, porque existia uma greve de marinheiros, né? Ela, nesse ínterim, enquanto aguardava para saber se o navio sai ou não sai,
ela fez uma reunião com os amigos de Nova York. O que aconteceu? Normalmente eram reuniões abertas. Aconteceu que numa dessas reuniões veio um editor de jornal que, na verdade, era como se fosse um agente de notícias, né? Então, ele representava cerca de 100 diferentes jornais nos Estados Unidos. Quando ele soube que Martha Ruth viria à América do Sul, ele se prontificou a comprar os artigos, ela era jornalista, que ela eventualmente escrevesse acerca de sua viagem. Então, ela já tinha uma fonte de sustentação e de custear sua própria viagem ao redor da América do Sul. Quando ela chega no navio, né, o navio finalmente parte de Nova York, e aí são tipo 14, 18 dias de viagem, ela se dá conta que dentro do navio a maioria das pessoas, homens de negócio, mas tinham também religiosos, pessoas comuns, etc e tal, mas todo mundo de noite era bebendo, era jogos, nada daquilo que ela fazia. Mas ela, em vez de ficar dentro do quarto dela, ela começou a pensar no que disse Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá disse que tinha que sair da casca de convencionalismo, né, e entrar em contato com as pessoas. O ambiente era em si inóspito, não era um ambiente que ela transitava, né? Ficar no boteco de noite dentro do navio não era, vamos dizer, a praia dela, vamos dizer assim, né? Mas o que ela fez? Ela viu que tinha jogos, ela pegou o melhor presente que ela tinha, embrulhou muito bem e ofereceu aquilo como se fosse um prêmio para as atividades que se faziam coletivamente no navio. E com isso ela ganhou o apreço, a confiança do comandante do navio, que logo em seguida ela pede para fazer uma palestra sobre a fé, e o comandante então convida todos os passageiros, e a grande maioria vem para uma palestra a bordo, onde ela então pôde apresentar diretamente os ensinamentos morais. Quando desembarca em Belém do Pará, ela vai na redação do jornal, tem 20 jornalistas na redação do jornal, todos homens. Ela é uma mulher jornalista chegando de fora que não fala português. Ainda assim, ela está tentando se comunicar até que chega um outro visitante lá, era um advogado da companhia de viagem, e ele falava inglês. Aí é a alegria dos demais jornalistas, vamos dizer assim. Ele fica de fazer uma tradução de um artigo que ela deixa. Ela chega em Recife, existia, vamos dizer, não era uma pandemia, mas era um surto de febre amarela. Muitos passageiros desistem de desembarcar. Então o navio de Recife iria direto para o Rio de Janeiro. Mas ela decide descer do navio, mesmo contrariando, vamos dizer, a preocupação dos demais passageiros. Ela fala, não, eu vou descer. Mas por que ela disse que ela ia descer? Porque ela queria atender ao chamado de Abdu'l-Bahá de visitar a cidade da Bahia. Então ela fala, não, é minha oportunidade agora, porque se eu ficar dentro do navio, o navio vai para o Rio de Janeiro e aí eu não consigo retornar. Então ela desembarcou. Quando ela desembarca e chega no porto, descobre que na verdade está tendo uma certa revolução. Então tinha ônibus sendo queimado na rua, tiroteio nas pontes, né? Aquela confusão, ela sem entender muito bem, e ela vai para um hotel chamado Hotel do Parque, que ainda existe o prédio, né? O hotel não funciona, mas o prédio está lá. Nesse hotel ela conhece uma senhora também americana que fazia muitas viagens entre Brasil e Estados Unidos,
chamada Lilian Vegas. Quando ela começa a conversar com Lilian Vegas e se identifica como Bahá'í, a primeira coisa que a senhora diz, falou: você conhece minha prima, Lua Getzinger? Aí ela, né, toma aquele susto e fala: opa, peraí. Né? Quer dizer, viajou milhares de quilômetros dos Estados Unidos para cá para encontrar uma pessoa que tinha uma prima que era Bahá'í, e aí então essa senhora ajuda ela de diferentes formas, inclusive depois a conseguir um navio de Recife para Salvador com uma escala em Maceió.